Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Olá, olá, tudo bem com você aí de casa? Maravilha a gente poder estar novamente aqui reunido para ter aquele nosso bate-papo jurídico da semana, aquela conversa, aquela interação a cada semana com um advogado novo, para que a gente possa ter essa aproximação, trocar essa ideia e mostrar para você um pouco mais dos seus direitos, levar um pouco de conhecimento e dar pelo menos uma orientação do que está sendo aplicado na atualidade na área do direito. Gostaria de agradecer a sua presença, pedir para você deixar o seu like, a sua curtida, seguir a gente na rede social, no Facebook e no YouTube, no Mundo Web TV. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com você hoje novamente. Então já peço desde já para você compartilhar o nosso link com seus amigos nas suas redes sociais, mandar também naquele grupo de WhatsApp para aquela pessoa que gosta, que precisa ver e também aprender um pouquinho mais com a gente. A gente sempre vê assim nas rodinhas de amigo que todo mundo tem uma opinião, né? Igual o médico, né? Todo mundo, advogado e médico, todo mundo tem um pouco. E a gente vê muita gente falando coisa errada, coisa que não se aplica mais. Então a gente quer, na verdade, levar um pouquinho desse direito aplicado na atualidade para você, para que você tenha um pouco mais de conhecimento na área. Às vezes a gente fala aqui sobre penal, ou sobre família, ou sobre previdenciário, e talvez nesse momento não se aplique para você. Mas o direito é um ramo de conhecimento geral, que todos devem saber e entender um pouquinho mais o seu direito para buscar. A dia anterior a gente conversava sobre direito do trânsito. Então todos nós estamos no trânsito e é sempre importante saber e aprender um pouquinho mais. E hoje a gente trouxe a doutora Camila César e ela vai conversar com a gente um bate-papo de um direito que é um pouquinho complicado, porque sempre tem um atrito. É o direito de família. Nós vamos falar hoje sobre alimentos, pensão alimentícia. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jaque. É um prazer, uma satisfação estar aqui e poder contribuir com as pessoas que, infelizmente, vêm passando por essas dificuldades, né?
Quando a gente trata de alimentos, a gente está tratando de pensão, a gente está tratando dos nossos filhos, nossos sobrinhos. Sempre tem ali um amigo, um parente que tem dúvidas com relação a isso e que quer buscar os direitos, porque a gente está falando de uma necessidade que é a criança. A criança precisa se alimentar, ela precisa se vestir. E aí, mediante uma separação, fica, e agora, né? Essas situações são bem complicadas. E doutora, hoje em dia como é que tá esse negócio de pensão? A gente está na pandemia, está tendo muito caso de divórcio e aí, consequentemente, pensão? Olha, Jaque, lá no escritório a gente está tendo muita procura, muita demanda, porque com a pandemia, por alguma razão, o convívio familiar ali, às 24 horas do dia, geraram algumas situações de separação, e aí com isso vem a questão alimentar, né? Dos filhos. Dos filhos, os pais acabam saindo de casa, mas como que fica o filho? Às vezes a mãe trabalhava só em casa, cuidando dos filhos, não tem renda. E aí como é que vai ficar a manutenção dessa família? Então elas procuram o escritório e falam, olha, doutora, não estou trabalhando, o único quem trabalhava em casa era meu esposo, ele saiu de casa, e eu não tenho como fazer compras, eu não tenho como pagar a escola, não tenho como pagar o transporte, meu filho está sem roupa, e como é que fica, né? Então a gente busca aí o pai, mediante na justiça, para que ele fale, pai, o teu filho precisa do seu apoio, precisa do seu auxílio, e estamos aqui para tentar resolver uma necessidade que não pode esperar, ela é imediata. Doutora, e na grande maioria das situações que vem acontecendo agora, o pessoal já chega meio organizado, é mais amigável ou mais litigioso? Não, Jaque, infelizmente é no litigioso, porque enquanto tá ali dentro de casa, o casal, todas as verbas, elas vêm para a família, elas são em família. E quando separa, muitas das vezes o pai vai morar de aluguel, vai morar na casa de um familiar, volta para casa dos pais, mas e o filho fica com a mãe, e aí a mãe tem que pagar o aluguel, a mãe tem que pagar o mercado, não tem renda, e aí vem a briga, porque eles nunca entram em acordo com relação aos valores. A mãe sempre acha que as necessidades do filho merecem mais atenção, e o pai fala, eu não tenho condições, então assim, normalmente vai para o litígio. Normalmente. E doutora, então, tem um casal que tem tiveram um filho, né, estão fazendo divórcio, Quem pode pedir alimentos? Como é que funciona essa parte? Eles têm que ser casados ou pode ser companheiro? Também pode pedir a pensão? Como é que funciona isso? Então, pode pedir a pensão o filho, o cônjuge, o ex-companheiro, mesmo em situações de relacionamentos homoafetivos, desde que comprovem essa necessidade. É necessário comprovar o vínculo parentesco, né, no caso de filho, certidão de nascimento? Certidão de nascimento. Em situações que o pai não reconheceu o filho, aí é necessário entrar com um pedido de investigação de paternidade, né, para daí então vir a confirmação da paternidade do pai e, em consequência, a obrigação alimentar. Falou de investigação de paternidade, já lembrei daquela ação de alimentos gravitícios. É possível pedir alimentos quando o bebezinho está na barriga, doutora? É possível, sim. A mãe, a gestante, né, ela entra com um pedido não em nome próprio, mas em nome do nascituro, do bebezinho dela. Uhum. É necessário, nesses casos também, ela comprovar que existia um vínculo, que eles tinham um relacionamento, às vezes por meio de testemunhas, fotografias, mensagens. Tudo isso vem ali para o processo para confirmar, olha, ele era o pai e ele precisa me ajudar. Que normalmente quando a mãe, a gestante, ela vem pedir os alimentos gravídicos, é porque o relacionamento acabou. Uhum. Então, como que você vai chegar para o juiz e falar, olha, ele é o pai? Sim, comprovar esse relacionamento entre eles, né? Tá. E aí, doutora, aconteceu a separação, como é que eu faço para requerer os alimentos? Então, judicial. É necessário o auxílio do advogado, né? Se não tiver condições de contratar um advogado particular, é bom procurar a defensoria pública para que ajuize a demanda, porque somente judicialmente é possível. Tá. Então, doutora, a pessoa pode procurar um advogado particular ou ela pode ter um advogado público, é isso? Isso, exatamente. Tá.
E quando a pessoa vai entrar com a ação de alimentos, como é que é feito o cálculo? Por exemplo, eu posso ir lá e pedir o valor que eu acho correto ou devido? Como é que é feito esse cálculo normalmente para os alimentos? Então, Jaque, os alimentos, eles temos aí um trinômio. A gente fala de possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Quando a mãe procura lá, a mãe ou o pai, muitas vezes, né, dependendo, o genitor que sai de casa é quem vai pagar os alimentos. Quando eles procuram, eles falam assim, olha, meu marido, meu ex-marido, minha ex-esposa, ela trabalha na empresa tal, ela tinha uma renda de tantos. Então a gente vai preparar uma planilha, vamos fazer lá, o que essa criança precisa. A gente está falando de uma criança, qual a idade dela, quais as necessidades dela. Ela precisa de um medicamento, ela faz algum tratamento, tem alguma necessidade especial. Então a gente prepara uma planilha para que veja ali todos os gastos dessa criança, apresenta para o juiz e daí, dependendo da possibilidade do devedor de alimentos, o juiz vai arbitrar uns alimentos provisórios. Ah, entendi. Doutora, mas quando o casal se separa e eles fizeram um acordo verbal de alimento, esse acordo é bom? Esse acordo tem validade? Eu realmente preciso ir para o judiciário? Como é que funciona isso? Já que quando os pais têm uma boa comunicação, eles têm uma boa convivência e fazem um acordo, a gente já fica super feliz, porque ambos estão vendo que a prioridade é os filhos. Mas assim, o que eu sempre oriento, vamos pegar este acordo e vamos entregar ele para o juiz, vamos pedir a homologação do juiz. Por quê? É uma segurança tanto para a mãe quanto para o pai. A mãe, porque se acaso o pai deixar de pagar, deixar de cumprir, ela pode executar. Tá. E o pai também tem uma garantia, fala, olha, nós protocolamos no juiz, o juiz homologou o nosso acordo, o juiz concordou com o valor que eu estou pagando e eu estou cumprindo. Então, é uma garantia para ambas as partes. E aí, doutora, eu tava aqui, você fica aqui só pensando, né? E aí eu tava pensando assim, por exemplo, às vezes o casal se separou quando a criança tinha 10 anos. Ou quando nasceu. E aí, quando a criança vai fazer ali 16, 17 anos, né? Eles falam assim, nunca pagou pensão, vou entrar e vou pedir tudo que tá atrasado. É possível? Então, já. Acontece bastante, né, doutora? Nunca pedi pensão, agora eu quero ir lá e quero cobrar todo atrasado. Como é que funciona essa parte? Primeiro passo é que não tem como executar se não havia um acordo, se não houve uma decisão judicial. Nessa situação, o que vai fazer? É o primeiro passo. Olha só. Ajuizar uma demanda e falar, doutor, senhor juiz, meu filho nunca recebeu pensão. Até hoje eu arquei com todas as custas, mas o meu filho quer. Então eu estou aqui para assisti-lo, né? Ou representá-lo. Então, meu filho quer pensão, ajuiza a ação e a partir do ajuizamento da ação, o juiz vai determinar uns alimentos provisórios. Desses provisórios, já vai chegar lá na portinha do devedor de alimentos, olha, você precisa pagar, está aqui o valor, a porcentagem, muitas vezes no salário mínimo, e a partir de então ele tem que pagar. Então, olha só que importante a gente comentar e frisar isso. Por exemplo, se divorciei e eu não quero pensão, vou sustentar meu filho sozinha. E aí, quando ele chega ali com 10 anos, vou entrar com uma ação e vou cobrar todo atrasado. Não é assim. Não é assim. É da data do ajuizamento da ação e da determinação da ordem judicial. Que você vai poder passar a executar. Então, se a criança tiver 10 anos, é de 10 anos para frente. Dos 10 anos para frente. A não ser aquelas situações assim. Ajuizou a ação, o pai pagava a pensão, por um período o pai não pagou, a mãe estava conseguindo atender todas as necessidades do filho, mas chegou no momento que a situação financeira dela mudou e ela procurou o pai e falou assim, olha, a partir de hoje eu preciso que você me ajude. E ele se nega. Então, o que ela vai fazer? Como ela já tinha uma decisão do juiz, ela vai chegar no juiz e falar assim, olha, excelência, ele não vinha cumprindo com o acordo, e aí nós temos 2 tipos de execução. Ela pode executá-lo pelo rito da prisão, em que ela vai estar cobrando os 3 últimos meses que ele não pagou, e aí existe a medida coercitiva, que o juiz vai intimar ele para ele pagar em 3 dias. Se ele não pagar dentro desses 3 dias, pode ser expedido um mandado de prisão para ele e ele vai ficar ali de 1 a 3 meses preso. A dívida não vai morrer, né? E só vai aumentando, porque se ele tinha 3 em atraso,
e o processo se delongou por alguma razão, ele não estava sendo encontrado, existem as vicendas. Então já não é mais as 3 parcelas últimas, são as que se vencerem no decorrer da demanda. E a outra opção sobre esse período, digamos, uns 5 anos de atraso, né? Ela vai poder cobrar todo esse período também. Só que daí é pelo rito, né, da expropriação, vai ter bloqueio de bens, penhora. E aí, doutora, uma coisa que é importante também a gente sempre ressaltar, né? Por mais que o casal se separe, e normalmente a mãe que fica com a criança, né? Ela não queira ou ela não precise dos alimentos, é devido que se entre com a ação e que se faça, sim, a cobrança dos alimentos depositando na conta do menor. Então, quando a criança já tem a conta bancária, fica perfeito. Mesmo que a mãe diga, eu não preciso da sua ajuda, não se trata de um direito dela, é um direito da criança. Então, assim, abre a conta para a criança, vai ali no banco, abre uma conta poupança e o pai pode todo mês depositar aquele valor estipulado de pensão na conta da criança, né? Não é necessário que a mãe use. Se ela tem condições de prover todas as necessidades do filho, ótimo, muito bem, essa criança está resguardada, né? Diferente de muitos casos, infelizmente, que a gente vem acompanhando. Mas a obrigação existe e é da criança, é um direito da criança. Isso mesmo que a gente tem que frisar. Porque por mais que talvez naquele momento eu pense que eu não quero, é um direito da criança. É um direito indisponível. Indisponível. E uma hora ou outra ela pode precisar. Pode. Essa criança vai crescer, vai estudar. Vai querer um iPhone? Vai querer um iPhone, vai chegar aos 18, ela vai tirar a habilitação, ela vai querer um carro, ela vai cursar uma faculdade, né? Então, olha só, você que é mãe, separou agora, não tá querendo pedir a pensão por vergonha, saiba que é um direito do seu filho. E se você não buscar esse direito, você não está cuidando dele, porque é o direito dele. E você, como responsável do lar, deve manter e prover de todas as formas a melhor qualidade de vida e de direito para ele. É isso, doutora? Exatamente, Jaque. Mas aí, doutora, separei, o pai é autônomo ou o pai ficou desempregado, mesmo assim ele tem que pagar pensão ou eu dou uma colher de chá para ele? Não tem colher de chá não, porque a criança vai tomar um chá e precisa ter o chá dentro do armário, né? A criança vai querer tomar um Nescau, precisa ter o Nescau, precisa ter o leite, a criança precisa se alimentar e assim, as necessidades dessa criança, elas não param porque o pai perdeu o emprego. Mas ele está desempregado. É uma fatalidade já. Baixou o rendimento na pandemia. Eu entendo, mas a criança precisa comer. A criança precisa se vestir, precisa estudar. Então, assim, alimentos já que não é só comida. Já dizia Titãs, a gente não quer só comida. A gente quer comida, quer diversão, quer lazer, quer arte. Criança tem necessidades e as necessidades dela não param porque o pai deixou de trabalhar. Então, existem, já vi situações em que o juiz determinou, pai, a obrigação é sua, vai catar latinha, vai fazer um trabalho de bico. Te vira, filho. O filho é teu. O filho é teu, a obrigação é tua, ele precisa comer. Entendi. Então, olha só, não é porque está desempregado, não é porque a pandemia cortou o serviço que não vai pagar os alimentos. É isso mesmo. Exatamente. E doutora, entrei com a ação de alimentos. É para a vida toda? Tem um prazo, tem um período? Tem uma data específica? Como é que funciona a questão de prazos? Depois que a gente entrou, ganhou a ação, o pai pagou, é para a vida toda? Como é que eu faço? Não é para a vida toda, mas o pai ele é responsável pelo filho até que ele completa a maioridade. A maioridade final. Se esse filho estiver cursando uma faculdade, estiver se preparando, então dos 18 anos ele passa ali até os 24 anos, né? Para que esse suporte aí para os estudos do filho. Beleza, doutora. Meu filho fez ali 18 anos, não tá estudando, casou, saiu de casa, tá trabalhando, não precisa mais pagar alimento, tá garantido. Ele tá trabalhando, ele tá podendo prover o seu próprio sustento? Perfeito. Mas aí só deixa de pagar e pronto? Não pode. O pai precisa bater lá na porta do judiciário e falar, senhor juiz, Existe também os casos de casamento, né?
O casamento do filho desonera o pai da obrigação de prestar alimentos, tá? Então, Mas não é automático. Não é automático. O pai tem que bater lá na porta do judiciário e falar: senhor juiz, meu filho completou 18 anos, meu filho casou, meu filho se formou, então ele já pode prover o próprio sustento dele, então eu preciso que o senhor me autorize a exonerar a pensão. Aí o Ação de juiz, exoneração de alimentos. aí vai ser o momento que o juiz fala assim: olha, acabou aqui a tua obrigação. Então, os alimentos é enquanto a criança, o menor, não tiver condição de subsistir sozinho. Exato. Quando ele tiver um emprego, quando ele tiver uma renda ou o casamento, Ou o casamento, seja homem ou mulher, cessou a obrigação do pai. cessou a obrigação. Mas não é automático. Não é automático. Se eu tem- deixar de pagar, ele pode ainda entrar com a execução. Pode sim. Porque só vai acabar a obrigação de prestar alimentos quando o pai bater na porta do judiciário e ajuizar lá a exoneração de alimentos. Então e é for obrigatório. deferida. E for deferida. Se não, até então, pode até cobrar os atrasados, pedir prisão, tudo igual. Tudo igual. Ixi, olha É. só a importância de saber disso, né, doutora? Porque muita gente não faz. O que acontece é: meu filho completou 18 anos, Uhul! acabou. Não tenho mais obrigação nenhuma de pagar pensão. Não é assim. Você tem que ir lá, tem que procurar o juiz, falar: juiz, meu filho tá com 18 anos. Eu não tenho mais condições de pagar as pensões dele, ele já tá trabalhando, ele casou, ele já se formou, ele já possui condições. Daí o juiz fala: não, neste caso, então, cessou aqui a sua obrigação. Então, olha só, você que paga pensão alimentícia, quando estiver chegando perto da data final lá, você tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos obrigatoriamente para extinguir aquele vínculo daquela obrigação do título executivo que é a sentença, né, doutora? Exatamente, doutor. Não deixe de fazer isso, porque senão você vai estar sendo devedor e pode sofrer uma execução, prisão e tudo mais, né? Exatamente, porque quando o pai ajuiza essa ação de exoneração de alimentos, o juiz não dá de ofício, não é falar assim: completou, então tá bom, pai. Não, o filho vai ser chamado para o processo e vai poder se manifestar ali, falar: não, juiz, eu realmente estou trabalhando, eu casei, eu me formei, já possuo renda, já tenho condições de me manter, meu pai está livre. E também, doutora, quando a criança já é maior, né? E eles estão em comum acordo, eles não precisam ser litígio, né? Eles podem fazer uma homologação de acordo no juízo, pode ser com o mesmo advogado, por exemplo? Pode sim. A partir do momento em que os pais têm esse bom relacionamento, ou o pai ou o filho, eles fazem lá um acordo, leva para o advogado que atuou naquela demanda e fala: olha, doutor, eu preciso que o senhor protocole esse acordo aqui nos autos para que o juiz homologue e então passe a surtir os efeitos, né, desse então não acordo. precisa ser tudo brigando. Não precisa ser tudo brigando. Quando as partes conversam, existe essa possibilidade de acordo, a gente só leva para o juiz para que ele homologue, para que tenha força executiva, né? E o acordo, doutora, a gente diz que é sempre melhor, né? Porque sempre. Quem vai saber a melhor aplicação é sempre a gente. Quando a gente leva para o juiz decidir o nosso direito, é uma caixinha de surpresa, né? Exatamente, o juiz ele pode entender de formas diversas, e quando as partes têm esse bom convívio, essa comunicação boa, elas conversam, a partir do momento que elas conseguem chegar num acordo já, né, induz-se que elas têm um bom relacionamento. A gente só apresenta para o juiz para que tenha força, né, tenha validade jurídica. Então, você que é pai e mãe, que deve pagar os alimentos, procure sempre conversar com o seu companheiro, o seu cônjuge, para chegar a um acordo que é sempre melhor, mais rápido, mais barato, tudo mais, né, doutora? Com certeza. Com certeza. Doutora, e me tira mais uma dúvida. Entrei com a ação de alimentos, vamos dizer, o pai vem pagando lá um salário mínimo. Vou dizer o pai, porque normalmente é o pai que paga, né? Sim, sim. Mas pode ser a mãe também. Com certeza. Entrei lá um salário mínimo. E aí, durante o percurso, mudou a situação econômica. Eu posso ter sido afetado, pode ter sido afetado porque ele está recebendo uma renda muito menor, ou ele pode estar recebendo uma renda muito maior. Aquele alimento que foi decretado a primeira vez, ele tem que ser aquele do valor do começo até o final da idade, maioridade da criança, ou não? Eu posso ter revisão ao longo do tempo? Como é que funciona isso? Então, Jaque, esse valor ele não é ad eterno, não. Se o pai, por exemplo, tinha um salário de R$3.000 e ele podia arcar lá
com um salário mínimo para o filho, infelizmente ele perde esse emprego, a renda dele cai e ele chega ao ponto de receber ali um salário, digamos, de R$ 1.500, R$ 1.800. Como é que uma pessoa vai pagar um salário mínimo de pensão? Se a renda dela é 1.800, essa pessoa também precisa arcar com as suas necessidades, ela também precisa se vestir, se alimentar. Então, o que acontece? Esse pai, esse devedor de alimentos, ele precisa ajuizar uma ação, tem que procurar o judiciário para que ele ajuize uma demanda que a gente chama de revisional de alimentos. Essa revisional de alimentos, ela serve tanto para aumentar o valor da pensão, quanto para diminuir. E hoje, assim, diante do atual cenário de pandemia, são muitos os casos também. Eu tenho ficado muito feliz em ver que os pais estão procurando o apoio dos advogados para ajuizar as demandas de revisional, porque eles não têm mais condições. Aí, se ele não cumpre com a obrigação, o filho padece, porque fica sem o apoio financeiro do pai e corre o risco ainda de ser decretada uma prisão. Então, eles têm se antecipado, têm buscado o judiciário, têm explicado a situação deles de mudança financeira e o juiz tem acatado essa situação, porque é o trinômio, né? É a possibilidade do pai, a necessidade da criança versus a proporcionalidade. Mas é importante a gente frisar, né, doutora, que tudo é mediante comprovação de documento, não adianta falar. Não, só a boquinha aqui não resolve não, porque também existe, infelizmente, aqueles casos que as pessoas tentam se eximir de suas responsabilidades, diz que não tem condições de pagar uma pensão, de arcar com as necessidades do filho, mas chegou o final de semana, eles estão lá no barzinho, eles estão nos showzinhos, estão com carro zero, moto zero, estão investindo, mas se você não tem condições de pagar, de arcar com os gastos financeiros do teu filho, como que você está conseguindo adquirir todo esse patrimônio e a diversão? Então, assim, muitos juízes também têm aplicado hoje em suas sentenças a teoria da aparência. Olha só. Então, se o pai gosta lá de fazer TikTok, gosta de se expor nas redes sociais, Instagram, olha, eles estão servindo como base aí para os ajuizamentos, para as decisões dos juízes, tá? Então, tudo pode ser usado contra você? Pode sim. Ou a favor, né, doutora? Ou a favor, né? Então, você pode pedir o aumento ou pode pedir a diminuição, desde que consiga comprovar por documento. E não adianta, o advogado não faz milagre, né, doutora? Olha, a gente gostaria, mas não. Essa capacidade divina compete só a Deus e a gente é mero operador do direito mesmo. Então, a pessoa tem que levar todos os documentos para fazer a ação bem fundamentada para conseguir ganhar o seu direito, né? Exatamente, porque quanto mais documentos trouxer para o processo, mais fácil vai ficar para o juiz determinar ali os alimentos provisórios, né? Olha, o meu marido trabalha aí numa empresa e o salário dele é R$3.000. Ok, ela não tem a confirmação, mas ela está dizendo que o devedor de alimentos trabalha na empresa. O que a gente vai pedir para o juiz? O juiz oficia a empresa para que ela apresente os comprovantes de renda dele, os olerites. Aí vai vir para o processo e o juiz, com base naqueles documentos, ele vai determinar, vai fixar ali os alimentos provisórios. Olha só. Então, que podem se tornar definitivos, né? E o valor que é determinado provisoriamente pode ser às vezes menor ou maior. Então é aquele negócio, né? Guarda os comprovantes. Guarde os comprovantes. Pai que paga pensão aí, devedor de alimentos, guarde os comprovantes também, tá? Porque se a mãe falar que você não tá pagando, mas você tem ali o comprovante do depósito, do Pix, deixa tudo guardadinho. É prova. É prova de que você está cumprindo. O depósito é bom porque é a prova, né? Existe a prova. Aí entregou em dinheiro, Jaque, como é que fica? Então, você vai lá e fala, olha... Mal pagador, paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, já se precaver, né? Leva lá um recibinho, preciso que você assine aqui, ó. Em tal dia, eu paguei tanto e assine, por gentileza, e guarda a cópia. É direito. Pode fazer aquela caixinha. Pode, prepara a caixinha. Se não quiser ficar com papel, tira uma foto, registra ali e guarda na nuvem. Deixa registrado. Não guarda no celular, no WhatsApp, porque isso aí dá bug, né? Se o celular aí cair na água, se o celular quebrar, precisar resetar o celular, perdeu as provas. Mas se tá na nuvem, tá ali no Google Drive, cria uma pastinha e deixa lá os arquivos todos guardadinhos. Pronto. Então, anota aí todas as dicas que estão, ó, meu Deus, tudo quentinho, né, doutora?
tudo que está sendo aplicado hoje para você aprender um pouquinho mais sobre direito. Talvez a gente não precise hoje, graças a Deus, mas um parente, um amigo, um vizinho, e hoje você já tem um mínimo de instrução para poder auxiliar e dizer para ele, ó, eu vi no programa que é assim, 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 mas procura um advogado que para cada caso é um caso. Exato. Tá? Então hoje a gente está dando uma vista geral sobre o direito para você ter um pouquinho mais de conhecimento. E doutora, entre a equação tem uma sentença, ela determinou lá, guarda, visitas e alimentos. Mas o pai não está pagando pensão. Então se ele não está pagando pensão, eu não vou deixar ele ver o filho. Não pode, já que... Não, mas ele não está pagando pensão, doutora. Não, mas... Não vou deixar ele vir ver. Então ele só pode ver a criança se ele pagar a pensão. O pagamento de pensão agora é ingresso para ver a criança? Não pode. A nossa Constituição, ela assegura que é um direito da criança ter o convívio com os pais. Então não pode. Mesmo que o pai esteja lá com mandado de prisão por falta de pagamento de pensão, ele tem todo o direito de ver a criança. Mas não se trata somente de um direito do pai, é um direito da criança, é um direito fundamental, está lá na Constituição Federal e é todo o direito da criança. Esse convívio com o pai, com a mãe, com os avós, tá? É importante ressaltar essa questão. A criança ela tem que ter esse direito de convívio com a família paterna, com a família materna, com a família daquele que deixou o lar. É direito dela e precisa ser respeitado. Então não é condição, doutora, pagar pensão para ver... Não é ingresso, Jaque. Não é ingresso. Nunca tinha ouvido isso. Pai e mãe que acha que os alimentos... Que precisa, olha, eu vou te pagar aqui, ó, tá aqui o ingresso, agora eu posso pegar meu filho e sair com ele? Não é assim, não. É direito da criança ver o pai, independente de estar com a pensão atrasada ou não. Nossa, doutora, mas infelizmente não é assim que acontece, né? Acaba que a falta do pagamento da pensão já gera aquele desconforto que já esbarra na criança, já gera um conflito e daí a criança já não quer ir e é um monte de coisa, né? Já que nessas situações em que aquele que detém da guarda da criança, que convive com a criança, em que ela não permite esse convívio com o devedor de alimentos, se a mãe está impedindo o pai, a gente fala mãe porque na maioria dos casos é a mãe quem fica com a guarda e o pai sai de casa, mas existem os casos de que mãe paga a pensão, isso é independente. Situações de relacionamentos homoafetivos, também cabe pensão para os filhos, tá? Mas aquele que proíbe a criança de convívio familiar com o pai, ela está praticando alienação parental. E ela tem como consequência a perda da guarda da criança. Então, assim, é muito sério essa situação. Pai, mãe, não façam isso. É um direito da criança esse convívio, precisa ser respeitado. E garanto a vocês, assim, é maravilhoso quando a criança não é afetada pelo término do relacionamento dos pais, ela não tem culpa, ela não pode ter essa consequência aí, faz muito mal, prejudica, então não façam isso. Uma coisa é o fim do seu relacionamento com a pessoa e outra coisa é o teu filho. É direito do seu filho conviver com o pai, conviver com a mãe, conviver com a família, seja paterna, materna, né? E aí é importante também a gente pensar, doutora, que não o caso que a mãe proíbe, mas algumas vezes a gente vê que a criança não quer ir e que a criança não está com vontade ou a criança está numa situação que ela não quer ir por algum motivo pessoal dela. Eu sempre digo que é importante a gente deixar a criança à vontade. Pode ser que algumas vezes ela não queira ir e fica super ruim a gente obrigar ela a ir. Não tem como obrigar. Assim, a criança... ela tem os sentimentos dela. Se naquele dia ela não está disposta, ela não quer ir, existem razões, né? O que não pode, ela ser influenciada. Isso não. Várias vezes, né? Assim, se a criança insiste em não querer ir, é bom conversar com ela, tentar entender o que está acontecendo, né? Mas ela não é obrigada, não. Então tá. Então, sempre o diálogo é a melhor solução. Sempre. Ver o que está acontecendo e tentar amenizar. Porque pai e mãe vai ser para a vida toda. Exatamente. Seja bom, seja ruim, seja com pensão em dia, com pensão atrasada. E a gente tem que tentar manter uma harmonia, né? E a criança não pode ficar no meio daquele cabo de guerra, né? Porque é extremamente prejudicial para a criança.
Certo. Doutora, entrei com a ação de alimentos. Eu devo comprovar as despesas da criança para poder entrar? Já que, como eu havia dito no início, a gente, quando ajuiza uma demanda, um pedido de alimentos, a gente já prepara uma planilhazinha, né? Embora os gastos de uma criança já sejam presumidos, porque ela precisa comer, ela precisa se vestir. Se ela pratica um esporte, ela tem que arcar com os custos do esporte. Tem deslocamento, né? Tem deslocamento, moradia, assim, tudo isso. Internet, gente. A gente não tá na pandemia, as crianças não estão estudando aí em casa. Ela precisa da internet para estudar, não precisa? Então, é 50-50, é o que a gente fala no escritório. A obrigação é 50% do pai e 50% da mãe. Não é só o pai quem tem que arcar com as necessidades e custos da criança, não. É o pai e a mãe. Olha só, quanta coisa importante a gente está aprendendo hoje. E você aí de casa está fazendo todas as anotações? Está aprendendo um pouquinho mais com a gente? Queria agradecer a sua presença aqui, pedir para você compartilhar esse link com seus amigos para eles também aprenderem um pouquinho mais. Doutora, e a criança, ela pode automaticamente também dizer que ela não quer mais a pensão? Olha, Jaque, a criança, ela não tem como se manter sozinha, né? Ela não tem como trabalhar. Então, assim, se a mãe ou o pai tá podendo prover todas essas necessidades, a gente orienta que abra a conta, deixe esse dinheiro reservado, porque amanhã a Deus pertence e a gente não sabe o que vai acontecer. Se amanhã ou depois essa criança adoece, se machuca, é muito bom se você tem uma reserva, né? Então, juridicamente, pra poder arcar. Ela deve receber o benefício. Ela tem que receber o benefício porque ela não tem como se garantir, ela não tem como prover o próprio sustento. Tá. Doutora, então, por mais que ela diga assim, não, eu não quero, ele não deve ir lá tirar, não pode também? Não pode. Não pode. Tá. Doutora, e sobre o salário que o pai recebe? Sobre quais verbas incide o pagamento da pensão? Quando é porcentagem, né? Então, o que acontece é que a criança ela vai ter direito ali sobre as verbas salariais, sobre a remuneração dele. Tá. E incide ali 13º, férias, 1/3 de férias. Pai, entrou de férias, você vai receber um abonozinho de férias, não vai? Dependendo do que foi arbitrado ali pelo juiz, 30% dos seus rendimentos vai incidir sobre as férias, sobre o 13º, sobre 1/3 das férias também. Olha só. Por isso que o ideal é a gente já pedir, quando o pai é empregado, para que haja já o desconto direto em folha. Por quê? Chegou o mês do pagamento, chegou o dia do 5º dia útil, o RH já vai lá, já vai pegar, providenciar, vai fazer os cálculos, já vai depositar diretamente na conta da mãe, né? Da mãe, do pai, daquele que recebe, ou na própria conta da criança. Então não tem discussão, já tá ali. É uma segurança para a criança, porque todo 5º dia útil, ali o dia que a empresa faz o depósito, já vai receber o dinheiro em conta. Quanto para o pai não vai ter aquela necessidade de correr no banco, vou sacar o dinheiro, vou lá na conta, vou depositar, não precisa esse corre-corre. Então já tá ali tudo automatizado, tudo fácil. E não tem como alegar que não houve pagamento, porque tem comprovante ali. Daí não precisa guardar o comprovante, né? Não precisa, né? Já tá já ali. É uma garantia, já vem sobre todas as verbas ali que são devidas, né? E se ele perder, ele pode pedir para a empresa lá uma cópia lá do Olerite, né? Vai vir lá no Olerite desconto de pensão alimentícia, ele já consegue comprovar o pagamento. Bem melhor. E não tem aquela ligação todo mês, né? Não depositou ainda. Não tem. Evita muita dor de cabeça. Meu Deus, já adianta um monte. Fica só com a parte boa ali, que é ir lá pegar a criança, passear, tá tudo certo. Doutora, uma outra situação é quando eu não tenho pai, eu não localizo o pai. Como é que funciona? Eu posso entrar com a ação contra os avós? Antigamente a gente ouviu falar muito disso. Parece que eu não tenho ouvido mais falar sobre isso. Não, existe o direito sim. Mas não é que eu vou falar assim, o pai não pode pagar, então eu vou lá nos avós, porque os avós têm condições. Primeiro você aciona o pai, porque a obrigação legal de prestar alimentos, o dever de alimentar o filho é do pai. Se o pai está em LINS, né? Local incerto, não sabido, o pai sumiu, o pai morreu, a criança tem as necessidades, a mãe ou aquele quem está com a guarda não tem as condições necessárias de arcar com todas as custas, então é possível sim que ajuize esse pedido ao pai, aos avós, né? Na verdade, a gente pede pensão ali para os avós, mas essa obrigação não é exclusiva dos avós, não, é do pai.
Olha só, então tem a possibilidade. Existe essa possibilidade quando o pai não pode arcar, o pai está preso. Mora fora? Se está fora, hoje a gente tem condições de ajuizar a demanda, a gente manda uma carta rogatória lá para o país do pai, existe já... Me sumiu a palavra aqui, mas nós dando certo. Temos convenções que nos facilitam esse meio de pedir pensão aí. Se for necessário, manda-se uma carta rogatória, daí o juiz, o estado lá, o país em que esse pai está... Faz a intimação e ele vem pro processo para pagar os alimentos. Opa! Então não adianta fugir de país. Não adianta fugir, não. E aí, doutora, meu Deus, quanta coisa a gente já conversou, quanta informação, eu já tô até zonza. É muita informação, então curtam aqui o vídeo, compartilhe, manda pro amigo, pro primo, pra prima, deixa ali. Se você não tá precisando, não tem problema, mas alguém em algum momento vai te parar, falar, eu tô com problemas, olha, a gente viu aqui uma entrevista, vou encaminhar ali o link pra ti, assiste lá e procure um advogado. Isso aí. Doutora, e pra gente finalizar, uma última pergunta que é muito frequente, é assim, quando o casal se separa e tem 2, 3 filhos de relacionamentos diferentes, como é que funciona essa divisão de alimentos? Vamos supor que são 30% do salário do pai. E são 3 filhos, por exemplo, né? 3 mães diferentes. Como é que é a divisão? Seria 30% para cada filho? Como é que funciona? Não, Jaque. Vai ser observado as necessidades daquela criança. Vai ser necessitada ainda a possibilidade desse pai, porque digamos que ele tem aí um salário mínimo. Tá. O valor dele é um salário... Ele trabalha e tem um salário mínimo. 30 mais 30 mais 30 são 90. E vai sobrar o que para esse pai, né? Sim, existe a obrigação alimentar, existe sim, mas também ele precisa ter condições de se manter. Então vai ser observado cada caso a caso, o juiz vai analisar as necessidades dessa criança, as possibilidades desse pai. Então, normalmente vai receber um pouco menos, né? Porque tem que dividir com as outras crianças. Vai receber um pouco menos, e até quando esse pai ele for se manifestar no processo, ele já vai informar para o juiz que ele também já paga a pensão para outros 2 filhos. Provavelmente esse pai, se for esperto, né, se procurar os direitos dele, já vai entrar com uma ação revisional. Porque uma coisa era quando ele tinha a obrigação com um único filho, 30%, um único filho, legal. Mas aí ele fez o segundo filho e esse segundo filho também tem alimentos, e a gente já está falando de 60%. Ele vai conseguir, ele já tem ali metade do salário dele para pagamento de alimentos. Então... Isso a gente diz quando são 3 famílias diferentes, né, doutora? Mas, por exemplo, assim, o pai contraiu um novo casamento. E nesse casamento novo ele tem filho. Isso é uma excludente para diminuir os alimentos atuais? Não é uma excludente. No entanto, o juiz vai levar em consideração na hora de arbitrar os alimentos para aquele filho fora do relacionamento também. Normalmente o juiz vai sopesar. É a possibilidade do pai em questão, né? Ele pode arcar com esses pagamentos porque ele tem a nova família. Em alguns casos tem que pagar aluguel, tem que prover os alimentos, essa criança nasceu, né? Ela tem os gastos maiores quando se trata de um bebê. Então, assim, não significa que ele vai se eximir da responsabilidade com aquele outro filho. Mas o juiz vai analisar as possibilidades dele também de estar arcando. Olha só, maravilha, quanta coisa a gente aprendeu hoje e pôde compartilhar esses momentos. Doutora, o horário passou voando, né? A doutora falou aqui super segura, tranquila. Respondeu todas as minhas dúvidas, eu sempre faço aquelas pegadinhas surpresas, né, para ver como é que a pessoa vai responder. E ela deu tudo certo. Doutora, eu queria agradecer a sua presença, a sua participação, a sua disponibilidade em vir aqui com a gente compartilhar esse momento. E queria pedir para você deixar contato, onde é que as pessoas te acham, e já fica o convite para o próximo evento aqui, vir falar com a gente uma outra coisa do direito, hein? Já que eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer estar aqui, é um prazer poder auxiliar, né, estar ajudando as pessoas de alguma forma. As pessoas podem me encontrar ali no Instagram, adv.camilacesar, é fácil.
E estamos à disposição. Também, se tiver dúvidas, pode registrar sua dúvida aqui embaixo e depois a gente entra em contato para saná-las. Lembrando então que a gente veio ter um bate-papo jurídico para levar para você um pouquinho de conhecimento. Doutora Camila é especialista nessa área de família e é importante sim você sempre procurar um profissional qualificado daquela área que você precisa. O direito é subdividido em várias áreas: penal, civil, trabalhista, militar, e são inúmeras. Agora tem o direito digital, né? A LGPD. Então são várias coisas. É sempre importante você ter um profissional qualificado naquilo que você vai fazer. Então procure sempre um profissional qualificado, da sua confiança, que vai poder levar a melhor forma da aplicação do direito para você. Combinado? Lembra de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com os amigos e na próxima semana tem mais. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais.